O programa é dedicado a você, meu amigo, né? E minha amiga, claro, que também tem mulheres que tramitam aí, né, no profissional do volante. Hoje o programa é dedicado a você, né, dando para vocês os caminhos necessários para que você se profissionalize na atividade de Uber. Então, assim, o programa Velocidade traz um contexto jurídico, né, para que você possa seguir esses caminhos e ter grandes benefícios, né, participar de situações que, se você não tivesse se profissionalizado por meio do MEI, que a gente vai tratar daqui a pouco, você não chegava, né, a ter os benefícios que o governo federal oferece para você. Mas quem vai tratar de tudo isso com a gente é o doutor Geraldo Carvalho, que já está aqui na linha para conversar com você, que nesse momento está no Uber, né, criando a sua atividade laboral diariamente, né, e o programa Velocidade vai trazer algumas tratativas aqui que vai realmente ajudar. Primeiro eu quero agradecer a presença, a sua vinda aqui no programa, doutor Geraldo Carvalho, dizer que é um prazer muito grande fazer essas tratativas com a sua pessoa, um profissional de extrema experiência, e já perguntando, né, o que dizer para aqueles profissionais do Uber que nesse momento está no trânsito de Maceió, quiçá também de Alagoas, né, e que não tem essa cobertura jurídica para que ele possa gozar de vários privilégios que a gente vai tratar aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, meu amigo Neto Alto, todos os trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo, taxista, toda a turma que está assistindo o seu programa. Fico muito feliz de aqui estar no momento. Acompanho o seu programa em outros, já acompanhei algumas entrevistas suas, e apesar de eu ter um pouquinho de passagem aí na mídia local, eu ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com você. É uma satisfação, estou aqui à disposição. Na realidade, o programa de hoje é dedicado exatamente a essa abertura que você fez, né, voltado para o profissional do Uber, taxista, enfim, né, esses profissionais que trabalham com turismo. Motorista de aplicativos, que é o mais certo chamar. Quais as garantias jurídicas que a gente pode ofertar para eles? Né? Qual o recado que o nosso assessor jurídico, né, poderia ser aqui do programa, que a partir de agora você vai abraçar esse espaço, né, doutor Geraldo Carvalho, pode falar, né, para aquelas pessoas que ainda não têm, eu digo que 27% apenas, né, dos brasileiros que militam no Uber está totalmente certinho, documentado, com seu MEI, seu CNPJ. O que dizer para aqueles que ainda não estão militando profissionalmente, né, dentro dessa atividade, doutor? A primeira coisa que eu queria dizer, Neto, é que eu até compreendo os motivos. O trabalhador de Uber, ele custeia manutenção de veículo, custeia combustível, tem dificuldade na própria negociação com o aplicativo, não consegue realmente tratar das melhores condições de remuneração justa, e aí por isso fica um pouco complicado muitas vezes ele contribuir sozinho para o INSS, que é o que ocorre no momento. E aí acaba que o MEI é sim uma opção. A gente tem que saber, eu preciso ser crítico, eu costumo ser muito crítico com as minhas reflexões jurídicas, mas assim, hoje não é a melhor condição que se tem para quem trabalha nessas áreas para ter uma previdência, por exemplo. Mas a opção que existe hoje, melhor, mais em conta, para que ele possa se regularizar e mitigar, diminuir os efeitos dessa falta de regulamentação, é realmente se cadastrar como um microempresário individual. Por quê? Porque a partir do momento que o trabalhador de aplicativo, seja ele motorista de carro, entregador de moto, ele se regulariza como MEI, que é o que tem hoje, ele passa a estar coberto pela Previdência Social, contribuindo com uma tarifa mensal que é efetivamente pequena, né? 5% do salário mínimo. Hoje gira em torno de R$ 75. E aí, por mês. E aí, à medida que ele faz isso, ele vai ter direito, por exemplo, se sofre um acidente, ele vai ter direito a receber um benefício previdenciário, especificamente um auxílio por incapacidade temporária, um antigo auxílio-doença, né, que a gente já ouviu falar muito. Se for um caso mais grave, infelizmente, acontece, mas mais grave pode dar a hipótese de uma aposentadoria por invalidez, e nos casos mais graves,
por exemplo, mais comum, por exemplo, até como atividade profissional para os entregadores de aplicativo, pode morrer. E aí, como é que fica a sua família? Como é que fica o seu filho, os seus filhos? Então, é o ideal? Não, não é. Até porque a gente sabe que esses profissionais não recebem só um salário mínimo no final das contas, e contribuir sobre o salário mínimo não é o ideal. E principalmente contribuir sozinho, né? Porque lembremos que tem uma empresa lá que toma esses serviços, e nem na iniciativa privada é, é, as empresas não contribuem uma parte. Lembrem, a gente lembra que, pelo regulamento geral do direito, até para relações empresariais, a empresa, o trabalhador contribui com uma parte e a outra parte a empresa contribui. É um pouco menor, a gente sabe, mas todo mundo é responsável por custear o sistema de previdência social. Mas como a gente ainda não está nesse avanço legislativo, né, a gente lembra que no começo do governo atual, do governo Lula, foi proposto pelo Ministério do Trabalho, o ministro Luiz Marinho fez, em acordo até com os entregadores, com as empresas de Uber, na verdade, de carro, porque os entregadores não entraram nesse projeto de lei, mas tem um projeto de lei tramitando no sentido de, obrigatoriamente, essa previdência ser custeada em conjunto, uma parte pelos aplicativos, que são empresas que lucram infinitamente com um serviço que não tem, pela parte deles, risco nenhum, mal gerenciam um pessoal, porque você que é motorista de aplicativo, se você tiver um bloqueio aí, quanto tempo você vai conseguir rebloquear? Qual é o momento que você vai ter a oportunidade de apresentar uma defesa? Porque eles não investem em pessoal. Então, assim, uma regulamentação pode melhorar isso, mas hoje o que se tem realmente é a oportunidade de fazer o seu MEI, contribuir com a sua previdência social, imposto também, o MEI você já paga o ISS, então você já está organizado em todos os aspectos e ficar um pouquinho mais seguro, né? Na realidade, você falou uma coisa muito bacana, porque se você olhar a relação entre. Pessoal, vale a pena aqui salientar duas situações, tá certo? O profissional do Uber é o motorista de aplicativo, né? No caso, o aplicativo é o que? Uber e a 099. Então, assim, a gente pode, 099, a gente pode separar isso para que vocês entendam. Não, a profissão é motorista de Uber. Não é motorista de aplicativo, tá? Uber é uma empresa, como a 099 também é uma empresa. E aí, doutor Geraldo, eu queria só uma curiosidade. Existe alguma situação, caso a pessoa que nesse momento nos escutam, que tramita nessa atividade, faz a paz, mas se eu for para o MEI, eu perco isso aqui do aplicativo? Né? É uma pergunta muito pertinente, né? Existe alguma situação ou o fato dele ir para o MEI é só ganho, ele só tem benefícios? Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa: esse pessoal não tem mais o que perder. Tem como ser pior. A precarização extrema. Pior do que isso é a escravidão. Sendo honesto. Sendo honesto. Porque o pessoal não. Ah, porque eu ganho bem. Eu sei porque esse pessoal passa para ganhar bem. A gente sabe. Não é 8 horas por dia. Se for 8 horas por dia, conforme a Constituição de 1988, a CLT, por exemplo, estabeleceu como digno para todos nós, cada um trabalho saudável, minimamente para se receber um salário mínimo. Se o motorista de aplicativo hoje trabalhar só 8 horas por dia, ele não recebe nem o mínimo quando fica líquido. Não recebe um salário mínimo. Se tirar combustível, que eventualmente está às alturas, eventualmente não está, né? Está sempre às alturas. Se você mas eventualmente sobe até de maneira extrema, porque a gente tem a Petrobras, mas o nosso combustível é baseado na política de preço internacional, porque se tiver uma guerra na Ucrânia que não tem petróleo, aqui o trabalhador vai sentir. Então, se esse trabalhador que está, por exemplo, no aplicativo, trabalhar só 8 horas, esqueça, não vai receber um salário mínimo líquido. Né? Então, esse pessoal trabalha 10, 12, às vezes 14, de segunda a segunda, final de semana, principalmente, um domingo no mês para essas pessoas. Por Jesus, é difícil. Então, assim, não tem como piorar, respondendo a sua pergunta, né? Então, não tem como piorar. O MEI é apenas a forma que hoje foi encontrada para o trabalhador não ficar extremamente precarizado.
Porque, pela vontade majoritária de uma elite econômica que comanda o legislativo que não faz nada para adequar, né, modernizar, porque modernizar a reforma trabalhista, por exemplo, veio, vamos lá modernizar a legislação do trabalho, tirando todo mundo da proteção, isso não é modernizar, isso é trazer para o passado. Ou não foi no passado que as pessoas trabalhavam 14 horas por dia? Ou não foi num passado de revolução industrial que a exploração era extrema, que você não tinha férias? Amigo Neto, eu quero ter a oportunidade de falar com o seu público e lembrar que são 8 anos que esses aplicativos chegaram no Brasil e não tem nenhuma regulamentação, e são 8 anos que uma massa da classe trabalhadora não tem previdência social. Você deu um dado de 27%. Então, que nem previdência social é uma massa da classe trabalhadora que 70% não tem. E muito mais do que isso, não tem uma jornada, não tem direito a uma férias, porque não dá para você ter que sobrar pela lógica do empresário, que é o que você é, que é o que eu sou, porque eu tenho uma atividade econômica, e aí eu posso dizer, apesar de não ser empresário, é mais um escritório que gira como, tal como uma empresa, para eu poder tirar uma férias, eu tenho que ter sobra financeira que me custeie a minha renda no tempo das férias. Esse pessoal não tem. Porque esse pessoal gasta tudo com combustível, com manutenção de carro, com tudo, com seguro, muitas vezes com aluguel. Eu já ia Quem está tocar me nesse ouvindo assunto sabe do também. que eu estou dizendo. É. Quem está me ouvindo sabe o que eu estou dizendo. Não é Aí, verdade? e o pior Então, é que assim, estrangula, só né, tem. doutor? Fica estrangulando o E, motorista, né? O de aplicativo. R$ 500 por semana. Cara, até ele arrumar o dinheiro para pagar o carro e depois o seu lucro é um absurdo, não é verdade? mas isso só é permitido porque a legislação brasileira ela é muito falha. E eu vou lhe dizer, não é nem isso, sabe? Eu tenho um posicionamento jurídico, não estou falando de política, mas a legislação trabalhista, ela prevê, sim, direito para essa turma toda. A CLT, ela fala aquele que trabalhe para alguém, sob sua dependência, é, pessoalmente, sob remuneração, com grau hierárquico, com todos os requisitos, pessoalidade, pessoa física, todos os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT estão para esses profissionais. Ah, porque isso é feito por plataforma, porque esse controle de jornada é feito pela necessidade do cara? Claro. Para quem está se afogando, jacaré é boia. Para quem está se afogando no rio, e se aparecer um jacaré, ele vai se agarrar. Né? Então, assim, agora, essa legislação, ela pode ser aprimorada. Hoje a gente tem, eu quero abordar isso, a gente tem um projeto de lei, como eu falei, que ele é um passo, ele não atende, não resolve a maior parte dos problemas, sabe por que não? Porque se você sofre um acidente e bate com o carro, quem vai arcar é o profissional, não é a Uber que ganha independente. Você está entendendo? Não é. Quem vai arcar com todo o prejuízo, que às vezes pode acabar com tudo. Uma pessoa pode falir. Por quê? Porque uma pessoa virou empresa para que empresários pouquíssimos, na Europa, os acionistas da Uber não são daqui, ganhem de uma maneira indiscriminada. E aí, quando a gente vai falar de reforma previdenciária, de reforma tributária, fica do mesmo jeito. O pessoal não contribui com tributação, não paga nem ISS. Né? Quem vai pagar ISS é o cara que fizer a MEI. Mas isso é um problema do Brasil de um modo geral, tá, Neto? Infelizmente, a pejotização virou moda e o Supremo Tribunal Federal está como é que eu posso dizer, está contribuindo, está terminando a reforma trabalhista a partir de suas decisões. Você tirar da Justiça do Trabalho, aproveito para fazer uma crítica pública, você tirar da Justiça do Trabalho a capacidade, a competência constitucional de julgar se uma pejotização é fraudulenta ou não, é uma facada. Por quê? Porque depois disso, Verdade. todo mundo que quiser fraudar vai pejotizar. E a gente sabe que isso prejudica, sabe quem? Os bons empresários, que são muitos. Na Mas eles realidade, acabam sendo sobrecarregados no tributo. é uma relação, eu digo, unilateral, ela não é bilateral, né? Só a empresa ganha. Né? O sacrificado sempre é o motorista de aplicativo. Então, para que a gente possa contribuir aqui no programa de hoje,
né, aquela pessoa que nesse momento está assistindo ou escutando agora na 89.3, na FM, e levando seu filho para o colégio ou indo para o trabalho, o doutor Geraldo agora vai dar o caminho para você, meu amigo e minha amiga, né, que, rapaz, eu vou fazer o meu MEI. Doutor, qual é o caminho que a gente pode traçar para que você que nesse momento nos escuta possa assim dizer, rapaz, eu vou parar em casa rapidinho, né? Hoje em dia tudo é feito eletronicamente, tudo é informatização. Qual é o caminho, começo, meio e fim, para que esses profissionais que nesse momento nos escutam digam, pronto, agora, graças ao programa Velocidade, doutor Geraldo Carvalho, agora eu tenho o meu MEI, agora eu tenho a capacidade de poder me aposentar, a capacidade de, se eu ficar doente, eu vou estar, né, com a previdênciazinha. Qual é o caminho que ele deve seguir, doutor? Então, Neto, é muito simples, né? Na verdade, você vai no Google mesmo, abre o Google, procura lá MEI, inscrição, cadastro microempresário individual, que é isso. Tenha cuidado de abrir especificamente o link do governo, vai ter todas as características. O Google, inclusive, é obrigado a dar prioridade aos sites oficiais, então vai aparecer o link do governo. Se você já tiver o cadastro do gov.br, vai ser até mais fácil. E aí lá você vai fazer um cadastro, vai tirar também o seu boleto, que aí você vai fazer todo mês. Não precisa de contrato social, o microempresário individual, ele vai adquirir um CNPJ, né? É a pejotização da atividade profissional, e vai adquirir um CNPJ e eventualmente vai ter facilidade não apenas de operar com a Uber, por exemplo, e com isso ter a sua previdência social garantida, mas a poder operar, negociar, prestar serviço a outras empresas que hoje priorizam efetivamente, infelizmente, a pessoa jurídica. E aí você, como pessoa jurídica, vai poder prestar um serviço a um hotel, ou a vários hotéis, ter uma preferência até nessa contratação, certo? Não precisa necessariamente ficar refém do aplicativo, mas não é difícil. No site do governo federal isso é muito intuitivo, é uma forma de formalização, só vai ter o cuidado de estar com seus documentos pessoais e facilita efetivamente se você já tiver o cadastro no gov.br. Eu queria agradecer em nome de todos nós que fazemos aqui, né, o programa Velocidade, diariamente de 7 às 8 da manhã, né, dizer, só para finalizar o nosso bate-papo, aquelas pessoas que estão na dúvida, depois de tudo isso que nós conversamos, que nós debatemos, o que o doutor Geraldo Carvalho tem a dizer para essa pessoa que ainda está na dúvida? Se cadastra no MEI, contribui, certo? Se regulamenta agora e, não menos importante, vota em quem tem compromisso em melhorar essa condição, vota em quem tem compromisso para regulamentar, certo? Porque o Supremo, infelizmente, que era para equilibrar as coisas, não tem feito. O Supremo está desequilibrando as relações de trabalho e emprego no Brasil. O Supremo está desequilibrando as relações empresariais. O Supremo só segurou a democracia. Mas essa democracia que infelizmente, ainda é mais democrática para uns e muito menos democrática para outros. Então, vamos pensar essas coisas juntas, né? Não pensar só no hoje, mas no daqui a pouco também. Perfeito. Aquela pessoa que nesse momento ainda tem dúvida, mas o programa está tirando, né? Que vamos continuar com outros assuntos, mas aí estamos dirimindo essas dúvidas, mas quer procurar, né, a credibilidade do Dr. Geraldo Carvalho. Qual é o número que ele dá uma ligadinha? Qual é o Instagram que a gente pode indicar aqui para que as pessoas que nesse momento estão escutando anotem o telefone e entrem em contato com a sua pessoa, né, para poder sim, né, ter a certeza que o nosso profissional está exatamente guiando você, motorista de aplicativo, para novos horizontes, né, novos desafios que certamente vocês vão agradecer a todos nós aqui do programa Velocidade. Qual é o telefone e o Instagram, o doutor Geraldo? Lhe agradeço demais pela gentileza de fazer essa indicação. Infelizmente, por vedação profissional, ética, estatutária da ordem, eu não posso passar o meu contato telefônico, mas meu nome é Geraldo Carvalho, as minhas redes sociais são Geraldo Carvalho, o Instagram é Geraldo Carvalho AL, e quem tiver alguma dúvida, eu tenho muitos conteúdos, cotidianamente eu acabo publicando uma coisa ou outra, estou à disposição para tirar dúvida, para conversar, para refletir, tudo, estou sempre à disposição sua e de todos os ouvintes e telespectadores do seu programa. Eu quero desejar as boas-vindas aqui, né, como nosso consultor jurídico, a partir de agora, você
com a sua simpatia, com a sua inteligência, a capacidade de solucionar pequenos e grandes problemas. Então, assim, todos esses assuntos inerentes a questões jurídicas, liga ligeiro aí pro doutor Geraldo, vamos bater um papo com ele. Então, você, meu amigo, minha amiga, vai lá, doutor, quero parabenizar também a questão ética, né, da questão do celular, é verdade, isso aí procede, mas assim, Geraldo Carvalho, não é isso? O Instagram? Geraldo Carvalho AL. Geraldo Carvalho AL, pessoal, @Geraldo Carvalho AL, segue ele e lá, né, na mensagenzinha, troca uma ideiazinha com ele e você vai dirimir realmente todas as dúvidas. Mais uma vez eu quero agradecer, doutor Geraldo, um bom dia para você e conte sempre com esse espaço, tá legal? Muito obrigado, Neto, muito obrigado a vocês todos, é uma alegria, estarei sempre à disposição. Um abraço. Um abraço, querido, valeu. Pessoal, conversamos aí, né, com esse profissional gabaritado, doutor Geraldo Carvalho, trazendo para vocês os direcionamentos jurídicos, né, dessa profissão que eu tiro o chapéu, seja lá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né, com a família, sozinho, mas ele está à sua disposição, é só ligar. E o nosso objetivo é que você tenha a chancela de um profissional cadastrado com seu CNPJ e tudo mais, e a gente vai brigar por isso aqui no programa também, tá bom?